Hoje vamos falar sobre um tema crucial que muitas vezes é negligenciado, mas que é de vital importância em nossa vida espiritual e cotidiana. Vamos começar com uma citação bíblica muito significativa do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4, onde Jesus instrui seus discípulos a ficarem alertas diante da vinda de um falso Messias, bem como de falsos profetas nos últimos dias. Ele lhes diz para não serem enganados, um aviso que ressoa com muita força em nosso contexto atual. A advertência de Jesus é muito necessária em um mundo como este, onde todo tipo de pessoas ao redor do mundo afirma ser o Messias. É um poderoso lembrete de que devemos ser vigilantes e discernir a verdade em meio a tanta confusão. O aparecimento desses falsos messias e profetas não é apenas um tema bíblico antigo, mas uma realidade que afeta nossas vidas hoje em dia. Com o aumento das redes sociais e a facilidade de comunicação, essas figuras enganosas podem ter um alcance maior do que nunca antes. Neste mundo digital, onde a informação se propaga à velocidade da luz, é mais crucial do que nunca ter um critério sólido e uma fé bem fundamentada. Não devemos nos deixar levar pelas correntes da moda ou por discursos que soam bem, mas carecem de verdade. Jesus nos advertiu precisamente sobre estes tempos e nos deu as ferramentas para não sermos enganados, o conhecimento de Sua palavra e a orientação do Espírito Santo. Além da advertência, é importante também fazer um chamado à ação. Queridos espectadores, convido vocês a interagir com nosso canal, dando um gosto neste vídeo, inscrevendo-se e clicando no sininho para receber notificações de novos vídeos recém-subidos. Dessa maneira, poderão ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e continuar crescendo juntos em conhecimento e fé. Ao longo da história, temos visto surgir indivíduos que se declararam como o Messias, enganando muitos e desviando-os da verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Esses personagens utilizaram seu carisma e habilidade persuasiva para atrair seguidores, criando movimentos que, lamentavelmente, levaram à confusão e ao desvio do caminho cristão autêntico. Esse fenômeno não é novo, mas sua presença se intensificou com o tempo, especialmente na era moderna, onde a informação e a desinformação se propagam rapidamente. Os apóstolos, conscientes desse perigo, escreveram extensivamente sobre a proliferação de falsas doutrinas e líderes que pretendiam ser Cristos. Em suas cartas às igrejas, encontramos advertências claras sobre esses impostores. Por exemplo, nas epístolas de João, Paulo e Pedro, é abordada repetidamente a necessidade de discernir a verdade da mentira. Esses escritos apostólicos não só identificam os falsos mestres, mas também fornecem diretrizes sobre como os crentes podem se proteger de tais enganos. Eles enfatizam a importância de se apegar ao ensino genuíno de Jesus Cristo e de estar alerta a qualquer doutrina que se desvie dele. Um dos trechos mais esclarecedores se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 2, onde o apóstolo João oferece uma prova clara para distinguir entre os verdadeiros e falsos espíritos. Neste texto, somos informados: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido que vem, e agora já está no mundo. Este trecho destaca a importância de reconhecer Jesus como vindo em carne, um ponto doutrinal crucial que muitos falsos mestres negam. Essa negação é um claro indicador da falsidade de sua mensagem e de seu afastamento da verdade cristã. A proliferação de falsos cristos e doutrinas nos últimos dias é um tema que não podemos ignorar. Vivemos em tempos onde a confusão e o engano estão na ordem do dia e onde os falsos mestres têm plataformas massivas para difundir suas mensagens. É por isso que a advertência dos apóstolos e o ensino de Jesus são tão relevantes hoje quanto foram há 2000 anos.
Precisamos estar equipados com o conhecimento das Escrituras e ser guiados pelo Espírito Santo para não sermos arrastados por esses enganos. Número 1. Ezequiel Atalcuzzi Gamonal. Ezequiel Atalcuzzi Gamonal, um nome que ressoa na história religiosa do Peru, nasceu na pequena localidade de Santa Isabel de Ciguas. Desde cedo, Atalcuzzi mostrou um fervor religioso que o levou a acreditar que tinha uma missão especial. Não era um líder espiritual comum. Proclamava-se como um Messias, um escolhido divino que havia vindo à Terra para guiar seu povo. Sua mensagem era uma mistura singular da cosmovisão cristã com elementos da antiga tradição incaica. Atalcuzzi afirmava que havia recebido revelações diretas de Deus, e isso ressoava profundamente em seus seguidores, que buscavam uma nova esperança em um país repleto de incertezas e desigualdades. Com seu carisma e suas promessas de salvação, Atalcuzzi fundou a Associação Evangélica da Missão Israelita do Novo Pacto Universal. Este grupo, conhecido por suas siglas AEMINPOU, rapidamente se tornou um movimento religioso significativo no Peru. Mas Atalcuzzi não parou por aí. Com um foco na terra e na agricultura, também estabeleceu a Frente Popular Agrícola do Peru, FREPAP, um partido político que combinava seus ensinamentos religiosos com uma agenda política. Essa combinação de religião e política lhe permitiu ganhar um segmento considerável, especialmente entre as comunidades rurais e os camponeses que viam em sua mensagem uma promessa de redenção e justiça social. No entanto, sua vida esteve envolta em controvérsias e acusações de manipulação e controle sobre seus seguidores. Apesar de suas afirmações divinas, muitos o viam como um usurpador, alguém que utilizava a fé e a esperança das pessoas para seu próprio benefício. Essa percepção negativa se intensificou com as regras rígidas que impunha a sua seita e as histórias de sacrifícios pessoais que seus seguidores deviam realizar para se manterem na graça de seu líder. Sua proclamação de ser um Messias era vista como uma afronta aos ensinamentos tradicionais do cristianismo, o que provocava ainda mais rejeição entre os críticos. No ano de 2000, Ezequiel Atalcuzzi Gamonal faleceu, deixando seus seguidores em um estado de desconcerto e expectativa. A morte de um homem que se proclamava imortal e divino foi um duro golpe para AEMINPOU. No entanto, a história não terminou com sua morte. Seus seguidores mantêm a firme crença de que Atalcuzzi reviverá, uma fé inquebrantável que continua alimentando suas práticas e rituais. Continuam vivendo segundo os ensinamentos de seu líder, esperando o dia de seu retorno. A figura de Ezequiel Atalcuzzi Gamonal continua sendo um tema de debate e controvérsia. Para alguns, é um exemplo de como o desespero e a necessidade podem ser explorados por aqueles que se apresentam como salvadores. Para outros, é uma figura divina cuja missão ainda não foi completada. Em qualquer caso, seu legado perdura e sua história serve como um lembrete dos perigos e promessas dos movimentos messiânicos na sociedade. Número 2. Álvaro Thaís, Henri Cristo. Álvaro Thaís, mais conhecido como Henri Cristo, é uma figura tão polêmica quanto intrigante. Nasceu no Brasil e sua vida tomou um rumo radical em 1979, quando afirmou ter tido uma revelação divina que o designava como a reencarnação de Jesus Cristo. Desde então, dedicou sua existência a pregar sua mensagem, muitas vezes com uma mistura de misticismo e audácia. Henri não só se proclamou o Messias, mas também começou a construir uma narrativa em que ele era a figura central do cristianismo, o verdadeiro Cristo que havia voltado à Terra. Suas palavras e ações desafiaram profundamente as crenças estabelecidas, causando controvérsia e divisão entre seus seguidores e detratores. Sua mensagem, que mistura elementos do cristianismo com uma visão muito pessoal da espiritualidade, rapidamente encontrou adeptos, mas também o levou a conflitos com as autoridades religiosas e civis.
Thaís foi expulso de vários países, incluindo Argentina e Bolívia, onde sua presença era considerada uma ameaça à ordem pública e à segurança. Seu comportamento provocador e seus ensinamentos controversos geraram tensões, e as autoridades locais decidiram que sua presença não era bem-vinda. No entanto, sua determinação e carisma o levaram a se estabelecer finalmente no Brasil, onde continuou com sua missão divina, construindo uma comunidade ao redor de sua figura. No Brasil, Henri Cristo encontrou um terreno fértil para sua mensagem. Estabeleceu-se em uma pequena comuna em Brasília, onde vive com seus seguidores mais fiéis. Este grupo de pessoas, que renunciaram às suas vidas anteriores para seguir Henri, dedica-se a manter a comuna, trabalhando juntos em uma rotina diária que gira em torno de suas atividades religiosas. Henri Cristo utiliza as plataformas digitais com grande eficácia para difundir sua mensagem. Suas redes sociais, canais no YouTube e outros meios digitais tornaram-se seu principal canal de comunicação com o mundo. Através desses meios, compartilha seus sermões, ensinamentos e mensagens, muitas vezes com um tom provocador e desafiando as normas estabelecidas do cristianismo tradicional. Os seguidores de Henri Cristo vivem de acordo com as regras que ele impõe, e sua vida comunitária é estrita e estruturada. A rotina diária inclui orações, trabalhos manuais e discussões sobre os ensinamentos de Henri. Seus seguidores acreditam cegamente em sua missão e em sua divindade, apesar das críticas e questionamentos da sociedade em geral. Henri, com seu traje distintivo e atitude segura, continua sendo uma figura de controvérsia, um símbolo do que muitos consideram uma usurpação da figura de Jesus Cristo. Sua mensagem, longe de ser aceita por todos, continua sendo uma mistura de fé cega e manipulação, mostrando como as crenças mais profundas podem ser distorcidas para criar um culto em torno de uma pessoa. Enriquecendo sua figura com um halo de divindade e mistério, Henri Cristo continua sendo um enigma, uma ameaça velada às verdadeiras ensinanças de Jesus e um exemplo de como a religião pode ser utilizada para fins pessoais e controversos. Número 3. Vissarion, Sergei Anatolievich Torop. Vissarion, cujo nome real é Sergei Anatolievich Torop, é uma figura que capturou a atenção do mundo por suas proclamações e estilo de vida radical. Originário da Rússia, este ex-oficial de trânsito anunciou, em 1990, que havia recebido uma revelação divina, proclamando-se como a reencarnação de Jesus Cristo. Sua mensagem ressoou com aqueles que buscavam um líder espiritual em tempos de mudanças sociais e políticas. Vissarion não só adotou o papel de um Messias, mas também começou a construir uma comunidade ao redor de seus ensinamentos, estabelecendo um assentamento no remoto e gelado território da Sibéria. A comunidade de Vissarion, conhecida como a Igreja do Último Testamento, é um lugar onde seus seguidores vivem sob estritas regulações impostas por ele. Esta comunidade é um experimento de vida autossuficiente e de isolamento do mundo exterior. Vissarion combina elementos do cristianismo ortodoxo, do budismo e uma forte consciência ecológica, criando uma doutrina única e, para muitos, confusa. Seus seguidores levam uma vida austera, centrada na agricultura orgânica e no respeito à natureza, seguindo as estritas diretrizes de Vissarion sobre alimentação, vestimenta e comportamento. Este estilo de vida busca criar um paraíso terrestre que reflita os ensinamentos do líder, afastando-se do que consideram a corrupção e decadência do mundo exterior. No entanto, a vida sob a orientação de Vissarion não está isenta de críticas e controvérsias. Apesar da aparência de um pacífico assentamento ecológico, surgiram numerosas acusações de controle coercitivo e manipulação psicológica. Relatos de ex-seguidores e críticos apontam que Vissarion utiliza sua posição para exercer um controle absoluto sobre a vida de seus seguidores, explorando sua fé e devoção para seus próprios fins.
As regras estritas e o isolamento do resto do mundo fazem com que os seguidores dependam completamente de Vissarion, gerando um ambiente de temor e submissão. Em 2020, a situação de Vissarion teve uma reviravolta dramática quando ele foi preso pelas autoridades russas sob acusações de associação ilícita, extorsão e abuso. Esta detenção expôs as realidades sombrias por trás de sua comunidade. As acusações de extorsão indicam que Vissarion e seus colaboradores pressionavam seus seguidores a entregar grandes somas de dinheiro e propriedades, sob a ameaça de serem expulsos ou punidos espiritualmente. As acusações de abuso incluem testemunhos de pessoas que sofreram maus tratos físicos e psicológicos, numa tentativa de manter a disciplina e a obediência dentro da comunidade. A figura de Vissarion, que se apresenta como um salvador e guia espiritual, revela um padrão preocupante de abuso de poder e manipulação religiosa. Sua prisão e as acusações contra ele desmascararam a verdadeira natureza de sua liderança, mostrando como um suposto líder espiritual pode se tornar um perigoso usurpador da fé e da confiança de seus seguidores. Esta história serve como um alerta sobre os riscos de seguir cegamente figuras carismáticas que promovem doutrinas extremas e autoritárias. Número 4. Mitsuo Matayoshi. Mitsuo Matayoshi, um homem cuja vida e proclamações causaram assombro e controvérsia no Japão. Nascido em Jinowan, Okinawa, Matayoshi desenvolveu desde jovem uma visão única do mundo e seu lugar nele. Em 1997, fez uma declaração surpreendente. Proclamou-se como Cristo e Deus, uma reencarnação divina com uma missão clara e audaz. Não contente em simplesmente pregar, Matayoshi decidiu que a melhor maneira de cumprir sua missão era através da política. Fundou o Partido Mundial da Reforma Econômica e Social, combinando religião e política de uma maneira que o Japão nunca havia visto antes. A doutrina de Matayoshi era uma mistura de teologia cristã e uma visão política radical. Ele acreditava que, como Cristo reencarnado, tinha o dever divino de liderar e reformar o mundo. Seu partido promovia a autossuficiência econômica, argumentando que as nações deviam ser independentes e capazes de se sustentar sem depender de outras. Além disso, defendia uma reforma social profunda, com foco na moralidade e na justiça segundo suas interpretações religiosas. Essa combinação de religião e política atraiu tanto seguidores devotos quanto críticos ferozes. Para muitos, a proclamação de ser Cristo e Deus era uma usurpação blasfema que desvirtuava os ensinamentos cristãos. Matayoshi não se limitou à teoria. Participou ativamente da política japonesa, candidatando-se em várias eleições, incluindo as eleições para a Câmara de Representantes e a Câmara de Conselheiros. Suas campanhas eram incomuns e destacavam-se pelo estilo direto e provocador. Utilizava seus discursos para desafiar os líderes políticos e religiosos, proclamando que só ele, como Cristo reencarnado, tinha a solução para os problemas do Japão e do mundo. Apesar de sua persistência e das polêmicas que gerava, nunca teve sucesso nas urnas. Suas campanhas foram infrutíferas e sua visão radical não conseguiu obter o apoio necessário entre o eleitorado japonês. Apesar de seus fracassos políticos, Matayoshi continuou com sua missão até sua morte em 2018. Sua vida e seu legado são lembrados tanto por seus seguidores quanto por aqueles que o criticavam. Para seus seguidores, Matayoshi era um líder espiritual e político que se atreveu a desafiar o status quo e ofereceu uma visão diferente do mundo. No entanto, para muitos outros, era um exemplo de como a combinação de religião e política pode ser perigosa, especialmente quando alguém se proclama uma figura divina. A história de Mitsuo Matayoshi serve como um lembrete dos perigos da megalomania e da manipulação religiosa.
Sua autoproclamação como Cristo e Deus não só desvirtuava as crenças religiosas de muitos, mas também mostrava como uma pessoa pode tentar utilizar a fé para ganhar poder político. Sua vida e sua carreira política fracassada sublinham a importância de manter uma separação clara entre religião e política e de ser cautelosos com aqueles que afirmam ter uma missão divina. Número 5. Wayne Bent. Wayne Bent, um homem cuja vida tem sido um turbilhão de controvérsias e proclamações radicais, nasceu nos Estados Unidos e viveu uma vida aparentemente normal até o ano de 2000. Foi então que teve uma experiência religiosa que mudaria sua vida para sempre. Bent afirmou ter recebido uma revelação direta de Deus, na qual foi informado de que ele era a corporificação de Deus na Terra. Esta proclamação ousada não foi tomada de ânimo leve e rapidamente começou a atrair um grupo de seguidores que acreditavam em sua mensagem e em seu papel divino. Impulsionado por esta revelação, Wayne Bent fundou a igreja conhecida como Senhor Nossa Retidão. Este grupo, sob a liderança de Bent, estabeleceu-se em um rancho remoto no Novo México, onde os seguidores viviam em uma comunidade isolada do resto do mundo. Bent pregava uma mensagem de preparação para o fim do mundo e uma vida de pureza e devoção absoluta à sua figura, a quem consideravam a manifestação de Deus na Terra. Os seguidores de Bent adotaram uma vida de estrita disciplina, seguindo cada um de seus ensinamentos com devoção cega. No entanto, por trás da fachada de santidade e devoção, a igreja de Wayne Bent escondia segredos sombrios. Com o tempo, começaram a surgir graves acusações contra Bent, relacionadas ao abuso e à exploração de seus seguidores. Os relatos incluíam atos de manipulação psicológica e coerção, onde Bent usava sua posição de poder para satisfazer seus desejos pessoais sob o pretexto de cumprir a vontade divina. As autoridades finalmente intervieram e Bent foi preso e levado a julgamento. Em 2008, Wayne Bent foi condenado por múltiplos delitos graves, incluindo abuso sexual e conduta sexual inapropriada com menores. Os testemunhos durante o julgamento revelaram um padrão de comportamento perturbador, onde Bent usava sua autoridade religiosa para cometer atos atrozes. Esses crimes não apenas impactaram profundamente as vítimas, mas também desmoronaram a comunidade que ele havia construído, deixando muitos seguidores desiludidos e traumatizados. Atualmente, Wayne Bent cumpre uma sentença de prisão, mas sua história continua sendo um aviso sobre os perigos dos líderes carismáticos que se autoproclamam figuras divinas. Seu caso é um claro exemplo de como a fé e a devoção podem ser exploradas por indivíduos que buscam poder e controle através da manipulação religiosa. Bent usou sua suposta conexão divina para cometer atos de abuso e corrupção, tornando-se um usurpador da figura de Jesus e um mau exemplo para a sociedade. A queda de Wayne Bent demonstra a necessidade de discernimento e precaução quando se trata de líderes religiosos que fazem proclamações extraordinárias. Sua história é um testemunho dos perigos da fé cega e de como o poder pode corromper até mesmo aqueles que se apresentam como salvadores. Em última análise, a tragédia de seus seguidores e vítimas serve como um lembrete da importância de questionar e criticar aqueles que afirmam ter uma autoridade divina absoluta. Número 6. Alan John Miller. Alan John Miller, um homem nascido na Austrália, causou um rebuliço significativo no âmbito religioso moderno com suas proclamações extraordinárias. Afirmando ser a reencarnação de Jesus de Nazaré, Miller fundou um movimento conhecido como a Verdade Divina. Sua história começa com uma série de supostas revelações e lembranças de sua vida anterior como Jesus, afirmações que atraíram tanto seguidores devotos quanto críticos céticos. Miller, junto com sua parceira Mary Luck, que se proclama como Maria Madalena reencarnada, teceu uma narrativa que combina elementos da Bíblia com novas interpretações e ensinamentos espirituais.
A doutrina da verdade divina é uma mistura de ensinamentos espirituais e supostas memórias das vidas passadas de Miller e Luck. Através de uma série de seminários, vídeos no YouTube e outras plataformas digitais, Miller difunde sua mensagem a milhares de seguidores ao redor do mundo. Suas ensinanças se concentram na autoexploração, no amor divino e na conexão com Deus, tudo sob a premissa de que ele é Jesus reencarnado. Este uso extensivo dos meios digitais permitiu-lhe construir uma comunidade global, onde seus seguidores participam ativamente em fóruns online, retiros e sessões de ensino, tudo dirigido através da lente das experiências pessoais de Miller como Jesus. Apesar de sua popularidade, a figura de Alan John Miller é profundamente controversa. Suas proclamações de ser Jesus reencarnado foram vistas por muitos como uma usurpação flagrante de uma figura sagrada. Os críticos argumentam que Miller manipula a fé e a vulnerabilidade das pessoas para seu próprio benefício, usando seu carisma e habilidades de comunicação para atrair aqueles em busca de respostas espirituais. A estrutura da verdade divina, embora aparentemente aberta e amorosa, é vista por alguns como um mecanismo de controle e doutrinação, onde as ensinanças de Miller são aceitas sem questionamento. A comunidade da verdade divina, embora diversa, se centra na figura de Miller e suas ensinanças. Os seguidores frequentemente realizam grandes sacrifícios, tanto financeiros quanto pessoais, para fazer parte do movimento. Esta dedicação gerou preocupações sobre a exploração e o controle dentro do grupo. Miller e Luck foram objeto de múltiplos reportagens e documentários que examinam a natureza de seu movimento e as possíveis consequências psicológicas e sociais para seus seguidores. Alan John Miller, com suas afirmações ousadas e sua capacidade de atrair seguidores, é um claro exemplo de como a religião pode ser usada para fins pessoais. Sua autoproclamação como Jesus reencarnado não apenas distorce os ensinamentos originais do cristianismo, mas também coloca em perigo aqueles que buscam consolo e orientação espiritual. A história de Miller e da verdade divina serve como um aviso sobre os perigos de seguir cegamente líderes carismáticos que afirmam ter um conhecimento e autoridade divina exclusivos. Em resumo, Alan John Miller representa um fenômeno moderno de usurpação religiosa, onde o poder do carisma e a narrativa pessoal são usados para criar um movimento que desafia as normas religiosas e sociais. Seu impacto na vida de seus seguidores e na percepção pública dos movimentos religiosos alternativos é profundo e continua sendo um tema de debate e preocupação. Número 7. Jehovah Wanyoni. Jehovah Wanyoni, um homem nascido no Quênia, se autoproclamou Deus na Terra, fundando a Igreja dos Israelitas Perdidos. Sua vida e proclamações surpreenderam a muitos, atraindo tanto seguidores devotos quanto críticos céticos. Com um carisma notável, Wanyoni convenceu um grupo significativo de pessoas de que ele era uma encarnação divina, destinado a guiá-los para a salvação. Suas ensinanças e proclamações se tornaram a base de uma fé que, embora controversa, persistiu com fervor entre seus seguidores. A doutrina de Wanyoni era uma mistura de interpretações bíblicas e crenças pessoais que desafiavam as convenções religiosas tradicionais. Uma de suas afirmações mais notáveis foi que o Monte Elgon, localizado na fronteira entre Quênia e Uganda, era, na verdade, o Monte Sião bíblico. Esta declaração formava o núcleo de sua fé e era usada para justificar uma série de demandas ao governo queniano. Wanyoni insistia que o Estado devia reconhecer a santidade do Monte Elgon e compensá-lo adequadamente. Estas demandas, vistas como absurdas por muitos, ressoavam profundamente entre seus seguidores, que acreditavam firmemente em sua missão divina. A figura de Wanyoni não esteve isenta de controvérsias. Sua autoproclamação como Deus e suas demandas ao Estado foram percebidas por muitos como uma usurpação da verdadeira fé cristã e uma manipulação flagrante da religião para obter poder e controle.
Apesar das críticas e do ceticismo, Wanyonyi manteve um grupo leal de seguidores que continuaram apoiando-o incondicionalmente. Este grupo vivia segundo as estritas ensinanças de Wanyonyi, isolando-se das críticas externas e mantendo uma fé inabalável em seu líder. A morte de Jehovah Wanyonyi em 2015 não marcou o fim de sua influência. Apesar de sua ausência física, seu legado e ensinanças continuam vivos entre seus seguidores. Estes fiéis mantêm suas práticas religiosas e crenças, esperando o cumprimento das profecias de Wanyonyi e a vindicação de suas proclamações. A comunidade que ele deixou continua operando sob as doutrinas que ele estabeleceu, demonstrando a profunda influência que exerceu sobre seus seguidores. A história de Jehovah Wanyonyi é um claro exemplo dos perigos da manipulação religiosa. Sua autoproclamação como Deus e as demandas ao Estado queniano não apenas distorceram a fé de seus seguidores, mas também criaram um ambiente de controle e dependência. Wanyonyi usou seu carisma e a religião para consolidar poder e manter uma influência significativa sobre sua comunidade, mostrando como a liderança carismática pode levar a situações extremas e prejudiciais. Em conclusão, Jehovah Wanyonyi representa um fenômeno preocupante de usurpação religiosa, onde proclamações divinas são usadas para obter controle e poder. Sua vida e legado servem como um alerta sobre os riscos de seguir cegamente líderes que se apresentam como figuras divinas e sublinha a importância de questionar e analisar criticamente tais proclamações. A história de Wanyonyi destaca a necessidade de discernimento e precaução na busca por orientação espiritual, lembrando-nos que a fé deve sempre ser acompanhada de uma saudável dose de ceticismo e raciocínio crítico. E assim, chegamos ao final de nossa exploração dessas figuras controversas que se autoproclamaram divindades, mostrando os perigos da manipulação religiosa e a importância de manter uma perspectiva crítica e analítica. Se você achou este vídeo interessante e quer continuar descobrindo mais histórias fascinantes e reveladoras, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que continuemos criando conteúdo que informe e inspire. Nos vemos no próximo vídeo.